Olá, pessoas! Firme e forte igual a um prego na areia, então vamos começar. Se você está pensando em comprar um Poco agora, presta atenção nos próximos minutos, porque 9 em cada 10 pessoas erram essa escolha e só descobrem o erro depois que já gastaram o dinheiro. Eu vou te mostrar exatamente onde mora a diferença entre o Poco F8 Ultra e o Poco X8 Pro Max. E no final desse vídeo, você vai saber qual dos dois realmente serve para você. E olha, a resposta não é tão óbvia quanto parece. A maioria das pessoas olha para o nome Ultra e já pensa, esse aqui é o melhor, ponto final. Só que não é bem assim. E é exatamente aqui que mora o primeiro erro que quase todo mundo comete. Vamos começar pela tela, porque é a primeira coisa que você vai notar assim que ligar qualquer um dos dois. O F8 Ultra vem com uma tela de 6,9 polegadas, AMOLED, resolução em QHD, taxa de atualização de 120 Hz e um brilho máximo de 3.500 nits. Isso é muito brilho, viu? Na prática, significa que mesmo debaixo de sol forte, no meio do dia, você ainda vai enxergar tudo com nitidez. Já o X8 Pro Max entrega uma tela levemente menor, 6,83 polegadas, mas com a mesma resolução QHD, os mesmos 120 Hz e o mesmo brilho de 3.500 nits. Ou seja, na hora de assistir vídeo, jogar ou rolar rede social, a diferença entre os dois praticamente não existe. E é aqui que já dá para perceber. Pagar mais caro por um Ultra nem sempre significa uma experiência visual superior. Mas se a tela empata, onde é que a coisa realmente muda? Presta atenção, porque essa parte é a que mais gera confusão entre quem está pesquisando os dois modelos. Vamos falar de bateria, que para muita gente é o fator decisivo. O F8 Ultra traz uma bateria de 6.500 mAh, com carregamento rápido de 100 watts, carregamento sem fio e até carregamento reverso, ou seja, ele consegue carregar outros aparelhos usando a própria bateria dele. Já o X8 Pro Max surpreende com uma bateria bem maior, de 8.500 mAh, também com 100 watts de carregamento rápido, embora sem o carregamento sem fio. Só que na prática, isso significa autonomia. Enquanto o F8 Ultra entrega algo em torno de 6 a 7 horas de uso intenso de tela, o X8 Pro Max consegue passar de 10 horas de tela ligada, dependendo do uso. Se você é daquelas pessoas que esquece o carregador em casa ou que usa o celular o dia inteiro sem parar, essa diferença pode pesar muito mais do que qualquer outro detalhe técnico. E se você acha que a história para por aí, calma, porque ainda faltam duas coisas que praticamente ninguém comenta e que podem mudar completamente sua decisão. Vamos para o processador, o coração de qualquer celular. O X8 Pro Max vem equipado com o chip Dimensity 9500S, um processador robusto, feito para rodar jogos pesados e tarefas exigentes sem engasgar. É um chip pensado para quem quer desempenho de ponta, sem pagar o preço mais alto da linha. O F8 Ultra, por outro lado, aposta em um processador de linha ainda mais avançada, focado em oferecer o máximo de fluidez possível, unindo desempenho com eficiência energética. Na prática, os dois rodam praticamente qualquer jogo do mercado sem travar, mas o F8 Ultra tende a se sair um pouco melhor em tarefas muito pesadas, tipo edição de vídeo direto no celular ou sessões longas de jogos em gráficos máximos. Agora, se você é do tipo que se preocupa com a câmera, esse próximo ponto é o que vai realmente pesar na sua decisão, então não pula essa parte. Os dois aparelhos vêm com câmera principal de 50 megapixels e estabilização ótica de imagem, aquele recurso que evita fotos tremidas quando você está andando ou com a mão instável. A diferença está no sensor. O F8 Ultra usa um sensor Light Fusion 950, considerado mais avançado, com melhor captação de luz em ambientes escuros e mais detalhes em fotos noturnas. Já o X8 Pro Max usa o sensor Light Fusion 600, que também entrega fotos boas no dia a dia, mas perde um pouco de qualidade quando a luz começa a faltar. Então, se você fotografa muito à noite, em festas, em ambientes fechados com pouca luz, o F8 Ultra tem uma vantagem real aqui, não é só marketing. E chegamos no ponto que, sinceramente, é o que mais separa esses dois aparelhos, e é sobre isso que ninguém te conta antes de comprar.
O F8 Ultra é vendido como o modelo mais premium da linha, com acabamento em alumínio e vidro, som assinado pela Bose e um preço que reflete tudo isso. Já o X8 Pro Max entrega um acabamento também em alumínio, mas com a parte de trás em fibra de vidro, e custa significativamente menos. Estamos falando de uma diferença de preço que pode ultrapassar US$ 200 dependendo da configuração de memória escolhida. E aqui está o ponto que você precisa entender antes de decidir. Você está disposto a pagar esse valor a mais só pela câmera noturna melhor, pelo som Bose e por um acabamento um pouco mais sofisticado? Porque em bateria, o X8 Pro Max ganha disparado. Em tela, os dois empatam. Em desempenho puro, a diferença no dia a dia é mínima para quem não faz edição pesada ou joga em gráfico máximo o tempo todo. Então, deixa eu resumir de um jeito simples para você não errar na hora de escolher. Se sua prioridade é bateria que dura o dia inteiro sem estresse, economia no bolso e um desempenho que já é mais que suficiente para 95% das pessoas, o X8 Pro Max é a escolha mais inteligente. Agora, se você tira muitas fotos à noite, curte som de qualidade e não se importa em pagar mais por um acabamento premium e uma câmera um pouco superior, o F8 Ultra faz sentido. O erro que a maioria comete é escolher pelo nome, pelo Ultra, que soa mais chique, sem parar para pensar no que realmente vai usar no dia a dia. E agora que você sabe exatamente onde está a diferença real entre os dois, a escolha errada não é mais desculpa. Me conta aqui nos comentários, você ia escolher o F8 Ultra ou o X8 Pro Max antes desse vídeo? E depois de ouvir tudo isso, mudou de ideia? Deixa sua resposta aí embaixo, porque eu vou ler os comentários e responder pessoalmente. E se esse vídeo te ajudou a enxergar algo que você não tinha percebido, se inscreve no canal, porque toda semana eu trago comparações assim, sem enrolação, direto ao ponto, para você não cair em nenhuma pegadinha na hora de comprar seu próximo celular.